E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar para falar sobre um tema, né? Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, para falar sobre um tema que já me vem pedindo aí há algum tempo, né? Mais de um inscrito já me pediu para falar sobre o estoicismo. Ora, o estoicismo tem muito a ver com a proposta aqui do nosso canal. Em termos, né, de ser uma doutrina que prega o minimalismo, ou uma filosofia, né? Não uma doutrina, mas uma filosofia que ela nos aproxima de uma vida mais simples, de uma vida mais moderada, de uma vida sem apegos materiais exagerados. No estoicismo você pode até ser rico, né? Não precisa abrir mão dos seus bens, mas o que importa é a moderação, o que importa é o desapego e, acima de tudo, a ética. Ou seja, para os estoicos, ética é felicidade, é estar em correspondência com as leis da natureza. É também só mudar, ter a consciência de que você só tem que se preocupar em mudar aquilo que você pode mudar. Mudar aquilo que pode ser mudado, que está ao seu alcance, principalmente você mesmo. Você não consegue controlar o tempo, você não consegue controlar a natureza, nos seus aspectos mais selvagens, né? Se vai chover ou se vai fazer sol, um sol intenso, né? Você não consegue controlar esses fatores, mas você consegue controlar as suas reações a esses fatores. Então, né, para o estoico, uma das coisas mais importantes é isso. É entender que você tem que estar em fase, né? Tem que estar em equilíbrio com as forças naturais, não contrariá-las, porque isso seria antiético, né? Ia te levar a uma infelicidade, a um sofrimento, e aceitar o que você não pode mudar. Então, isso tudo começou, né, na Grécia Antiga, com Zenão de Sítio. Zenão de Sítio foi um homem que perdeu tudo, era um homem rico, era um comerciante, e ele estava carregando, né, uma carga muito valiosa de corante, e o navio dele naufragou, ele perdeu tudo. Aí nadou de novo para a costa, né, e foi ter que mudar de vida, mudar o pensamento dele. Aí ele foi ter contato, né, com o cinismo. Zenão era das escolas dos cínicos. Ele aprendeu que ele não tinha como ter o controle das coisas que aconteciam, mas que ele tinha que aprender a aceitar as coisas boas e as coisas ruins, né? E um dos grandes, né, um dos maiores, né, representantes da escola dos cínicos foi Diógenes. Né? Diógenes vivia lá no centro de Atenas, né, dentro de um barril. Ele era contra todas as posses, né? Ele era chamado cínico porque os cínicos, a palavra cínico vem de sinos, que quer dizer cão, né? Tem até a sinomose, que é a doença do cão. Então os cínicos, Diógenes vivia entre um monte de cachorro, né? Ele era tipo um mendigo, vivia num barril no meio da cidade e no meio de um monte de cachorro, né? E aí essa era uma característica dos cínicos, porque eles também pregavam uma vida como a dos cães, uma vida cínica. A palavra cinismo nos dias de hoje tomou outro significado, né? Não tem nada a ver, né? Hoje o cínico é aquele que faz uma coisa diferente do que ele diz, né? É o hipócrita. Não, esse cinismo de hoje não tem nada a ver com o cinismo daquela época. Então, os cínicos, né? Como eu falei, Diógenes, ele, certa vez, ele tinha uma cumbuquinha, né? Metade de um coco, onde ele bebia água na fonte lá. Quando ele foi beber água na fonte, ele viu uma criança bebendo água com as mãos. Aí ele olhou para o coco, né, para a cumbuquinha, e falou: eu ainda estou apegado a coisas inúteis. Jogou o coco fora e começou a beber água com as mãos. Então era aquela questão realmente minimalista, né, radical, de só viver para se alimentar, só viver para comer moderadamente, né, com poucas posses, só com a roupa do corpo. É uma coisa bem radical. E tem uma história também de Diógenes que é interessante, né, que diz que certa vez ele estava lá tomando sol. Aí o grande imperador, né, o Alexandre o Grande, chegou diante dele e falou, né, como Diógenes era muito respeitado, muito querido, Alexandre o Grande falou: Diógenes,
Me diga o que você deseja e eu te darei. E Diógenes responde, né? Tudo que eu quero é que você se retire diante do meu sol. Caralho! Falar isso com Alexandre o Grande, né? Que estava tampando o sol dele. Então, Diógenes também foi pego certa vez, né? Ou disse que era comum ele fazer isso, né? Andar pela cidade com uma lamparina em plena luz do dia. E as pessoas perguntavam, né? Alguém perguntou, Diógenes, que excentricidade é essa? O que você está procurando com uma lamparina em plena luz do dia? Aí ele ironicamente respondeu, estou à procura de um verdadeiro homem. Que era difícil naquela época, né? Então, Zenão, como eu falei, Zenão de Sítio, ele era dessa escola de cínicos, depois que aconteceu essa tragédia com ele, ele reformulou sua vida, passou a ser um cínico, e ele dava aulas, né? Num pórtico, ou seja, num pórtico colorido. E a palavra estoar significa exatamente pórtico, por isso estoicismo. Então o estoicismo, que surge da palavra pórtico, né? O estoar, surgiu com Zenão de Sítio, coisa aí de 300 anos antes de Cristo, e é bom falar que essa filosofia também bebeu, né, do budismo, né, que já é 500 anos antes de Cristo. Então, né, pregavam isso, né, pregavam a moderação, né, o desapego às posses, o desapego às pessoas, o estudo da filosofia, né, praticamente para Zenão de Sítio, eram três os maiores valores, né, que tinha que se observar, que é a lógica, né? Ele partia de um princípio de que existe uma divindade, que existe um princípio inteligente, lógico, na natureza, mas também era uma visão panteísta, porque relacionava esse Deus com todas as coisas. Então todas as coisas eram meio que sagradas. A natureza, as leis, e aí era uma visão meio panteísta. Né? Mas tinha essa questão da lógica, né? De ter uma lógica no mundo, de ter um sentido para eles existia, que nada era por acaso, que tudo era muito bem ordenado. E dessa lógica também tinha uma física, que era a parte de respeitar as leis, de observar as leis da natureza, de entender que você não podia alterar essas leis e que existia um princípio lógico nessas leis. Aí é a parte física, né? De estudo das leis naturais, de compreensão de como o mundo funciona e a compreensão de que você não pode mudar a maioria dessas coisas. Você pode mudar, sim, a sua reação interna. E daí a ética, né? Então são três princípios, né? Lógica, física e ética. A ética se resume para o estoico em felicidade. Ou seja, em respeitar, em estar de acordo com as leis da natureza. Por isso uma ética que leva a uma tranquilidade, que leva, né, a um estado onde você respeita o mundo onde você existe, você não reage a esse mundo, né? Você não enfrenta esse mundo. Isso para você ter uma tranquilidade. Para o estoico, felicidade não é prazer nem dor. É como para os budistas, né? Para o estoico, felicidade é, acima de tudo, tranquilidade, despreocupação, né? Principalmente até com a morte, né? Porque é muito interessante que dizem, né, que quando você não existia, né? Você não se preocupa com isso, né? Quando você não existia, foi cerca de 13 bilhões, eu acho, de anos que tem o universo, acho que é 13 bilhões, você não existia, né? Nunca existiu. E agora que você existe, por que se preocupar com a morte, que é exatamente voltar ao estado anterior, né? De não existência. Então, eu tô falando, você não se preocupa quando você não existia. Por que você está preocupado com a morte, né? Que você vai deixar de existir? Então, o estoico ele se preocupava sim com a saúde do corpo, com o bem-estar, com a tranquilidade, né? Mas não com a morte. Porque é uma coisa que você não pode mudar. A essência do estoicismo é essa, né? Mudar apenas o que você tem o controle de mudar. E quase sempre é só aqui, cara. É o que você sente, né? Seja no calor, seja no frio, seja na paz, seja na guerra, seja na riqueza, seja na pobreza. Sempre se manter sem oscilações, né? Se manter na sua tranquilidade, entendendo que tudo é passageiro, que nada disso aqui faz sentido. Né? Para que você se apegue às coisas. O sentido para o estoico era, como eu falei, a ética, a busca pela felicidade, pela tranquilidade. Então, vamos mais à frente, né? Falei de Zenão de Sítio, que começou, né, com o estoicismo, era da escola cínica, mesma escola de Diógenes. Então, o objetivo deles também era atingir a ataraxia, né? Que é exatamente essa questão de você não se afetar. Essa palavra também é bem citada no estoicismo, né? Ataraxia, ou seja, a ausência de perturbação. Tranquilidade. E aí, né, vamos lá para 4 a.C., aparece um escravo
chamado Epíteto, que criou, né, o Epiteto, né, que criou uma escola também, que na realidade, né, a escola de Epíteto falava mais sobre essa questão mesmo da felicidade e da tranquilidade. Ele pregava num jardim, né, para os seus alunos, e tinha muito também, né, dessa parte de busca por uma ética, busca por uma felicidade. Então depois vem Sêneca, né, aí já, e Sêneca, ele foi tutor, né, de Nero. Sêneca nasceu, né, em berço de ouro, era muito rico, e por conta dos problemas de saúde, né, ele tinha asma, nos períodos mais de inverno, ele foi mandado para o Egito, estudou muito lá nas escolas do Egito. Quando voltou, foi ser preceptor de Nero, tutor de Nero. E quando, né, Nero tinha aquela personalidade tempestuosa, né, era meio louco, né, era um cara que gostava de mandar, totalmente o contrário do que Sêneca ensinava. E já haviam divergências entre ambos, mas quando Nero matou a sua própria mãe, Sêneca decidiu se afastar, né? E aí houve um atentado contra Nero e acusaram Sêneca de ter participado. E Nero mandou matar, né? Condenou à morte o seu próprio preceptor, aquela pessoa que tinha lhe passado vários ensinamentos, e ele condenou Sêneca à morte numa banheira, mandou ele cortar os pulsos, parece que jogaram cianeto também na banheira para poder os vapores, né, sufocarem ele. Dá uma morte terrível. E outro grande estoico, né, agora já 100 depois de Cristo, foi Marco Aurélio, o grande imperador Marco Aurélio, tido como um dos 5 últimos bons imperadores, né? Diferente de outros, Marco Aurélio também estudava muito o estoicismo, ele se preocupava em ser justo, em ser ético, em buscar moderação, né? Ele era um grande juiz também, tentava sempre ser justo, né, nas suas ações, tinha essas preocupações, né? Diferente de outros que delegavam funções e viviam no luxo. O imperador Marco Aurélio, inclusive, era conhecido por muitas das vezes dormir no chão para se manter sempre nessa austeridade, né? Nesse minimalismo, mesmo sendo um imperador com grandes poderes, né? Isso aí 100 anos depois de Cristo. E acho que é basicamente isso, né, que eu tenho que falar sobre a essência do estoicismo. E eu queria dizer que o estoicismo se aplica muito à vida do niilista, né? Porque o nosso niilismo, né, que a gente prega aqui, é um niilismo existencial mesmo, né, de compreender que a vida não tem sentido algum, nós estamos aqui apenas como animais, né? Diferente dos estoicos, nós não temos uma noção de divindade, nem uma noção de que nós temos que servir ou, né, as leis naturais, ou estar em equilíbrio com as leis naturais, né, por causa de uma divindade, uma suposta divindade. Não existe isso no nosso niilismo aqui, né, no nosso canal, mas tem sim aspectos muito parecidos com os estoicos, nesse sentido de que você tem que levar uma vida moderada, né, só comer o suficiente quando tiver fome, só beber quando tiver sede, evitar os excessos, né, na medida do possível, mas também não estamos presos a isso, né? Isso é apenas uma orientação de vida. E acima de tudo, né, não ser como uma vela, né, acesa, que qualquer vento perturba, mas sim ser como uma rocha, né, nos oceanos, e o mar pode estar calmo ou pode estar revolto, as rochas continuam firmes, não se abalam, né? Então, é também uma busca nossa pessoal aqui, né? Evitar cada vez mais o mundo, porque o mundo não vai mudar, né? As pessoas não vão mudar, só você pode mudar, né? E o seu espaço imediato. Quando você é minimalista, você consegue ter muito mais controle sobre a sua vida. Eu acho que todos seríamos muito melhores se estivéssemos mais preocupados com as nossas vidas e menos com a vida dos outros, né? Então, essa questão de se afastar para se conhecer, para se autoconhecer, para viver uma vida mais moderada, evitar os vícios, né? Que nem sempre é fácil para nós niilistas. Muitas das vezes, né, a gente tem que buscar um vício qualquer para poder sair dessa realidade. Porque, como eu falei, a felicidade do estoico é uma felicidade que para nós é impossível.
O máximo que você vai chegar perto de uma felicidade é a tranquilidade, mas nós temos essa percepção de que vida é dor, né? Que vida é sofrimento. Eu não consigo entender esse aspecto do estoicismo que diz que você tem que ficar feliz em todas as situações, né? Seja com fome ou com fartura, né? Sendo na guerra ou na paz. Eu não consigo entender essa visão estoica de que você tem que estar sempre feliz e inabalável. É uma busca, né? É uma coisa quase que abstrata, né? Você se sentir bem diante de adversidade, né? Talvez nem se sentir bem, mas se sentir calmo e tranquilo. Mas é um ensinamento importante, porque nós vamos passar por muitas adversidades na vida, por muitas dificuldades, né? E se a gente tiver essa noção, né, de que você tem que ter equilíbrio emocional para reagir diante das situações, talvez você vá ter maior controle. Mas, como eu falei, o estoicismo tem aspectos que remetem ao nosso niilismo, que não é o niilismo, tem outro aspecto do niilista, que é o cara revoltado, que é o cara que se mete nas drogas, na bebedeira, festas, porque sabe que vai morrer mesmo, chuta o pau da barraca. Esse é o tipo de niilismo reativo, né? Não é o nosso niilismo aqui. Nosso niilismo é um niilismo positivo, né? Existem vários tipos de niilismo. Nosso niilismo é um niilismo que tenta lidar com essa realidade, né? Que é difícil lidar com essa realidade. É difícil encontrar um caminho para poder sobreviver dentro desta realidade, para ter um maior controle sobre sua própria existência, né? Como o próprio estoicismo diz, você não consegue controlar quase nada, né? Só as suas reações. É o que você mais controla, são as suas reações. Se você não for um cara reativo, né? Se você não for um cara impulsivo, você vai parar e pensar diante de qualquer situação adversa, tentar resolver o problema, diferente de outros que vão estar em pânico, com uma situação qualquer adversa, mais adversa, né? Então, eu ia falar um pouco aqui sobre isso, sobre o estoicismo, que começou, como eu falei, lá com Zenão, de Sítio. Depois, grandes figuras são Epíteto, que foi um escravo, né? O próprio nome Epíteto quer dizer aquele que foi adquirido, né? Que foi comprado. Temos o Sêneca, né? Que foi uma pessoa rica, que foi o conselheiro de Nero. E temos o grande imperador Marco Aurélio, que também foi um grande estoico. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.